E o estudo que eu escolhi para trazer aqui para os irmãos é um estudo sobre o medo. Esse estudo aqui ele foi de uma experiência pessoal que eu tive, de um drama pessoal, familiar que eu tive na virada do ano passado, de 23 para 24. O meu pai ele ficou internado por 1 ano na Unicamp, passando sérios problemas de saúde, e nesse 1 ano ele só pôde sair do hospital uma vez, que foi exatamente no dia 1º, no primeiro dia do ano de 2024, no dia 1 de janeiro de 2024 ele pôde sair do hospital, e foi uma verdadeira operação para ele poder sair, porque ele tinha umas máquinas que ficavam conectadas nele, ele não podia ficar muito tempo longe dessas máquinas. Então, realmente foi feita uma operação assim para que ele pudesse passar um dia com a gente em casa, comer, tomar uma ceia com a gente, né? Ter um momento em família. E nessa situação que eu estava vivendo, eu ia todos os dias lá na Unicamp ver ele. E era muito duro para mim. Eu tinha muita dificuldade assim naquele ambiente. Não sei aqui entre vocês, quem já teve a oportunidade de ir num hospital do tamanho da Unicamp, né, com muitos problemas, muitas pessoas, muito grande, e ali eu via coisas que me deixavam muito impressionados, eu ficava chocado com as coisas que eu via ali, os companheiros de quarto do meu pai, aquilo realmente mexia muito comigo, né? E eu comecei, mais ou menos nessa época, ali, né, virada do ano, de 23 para 24, eu comecei a sentir muito medo. Eu percebi que eu estava muito amedrontado. Medo de ter um problema de saúde parecido com aqueles que eu via as pessoas tendo. Medo de não dar conta das minhas responsabilidades com a minha família. Medo de não dar conta no trabalho, porque eu percebi que meu rendimento no trabalho estava caindo muito. Eu simplesmente não conseguia ir no hospital, conversar com o médico, ouvir notícias difíceis, duras, voltar para casa, sentar na frente do computador e trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Isso começou a me impactar em todas as áreas. Eu ficava com muito medo. Medo de não dar conta. E isso aí foi se intensificando, intensificando, e quando virou o ano, eu comecei a ter umas crises de muito, muito medo mesmo. Comecei a ficar aterrorizado, eu comecei a ter situações que eu me sentia até em pânico. E uma dessas situações foi uma madrugada que eu acordei no meio da noite sem ar, eu não conseguia respirar. Eu estava dormindo, de repente no meio do sono, eu acordo, eu puxo o ar não vem, a Aline toma um susto, o que está acontecendo? E eu comecei a perceber naquela semana, eu falei, meu Deus, não está certo isso, né? Não é isso que o Senhor tem para a minha vida. E naquela semana eu fui num culto da nossa igreja lá em Campinas, um culto de domingo à noite. A palavra do pastor foi muito abençoada, ela falou muito ao meu coração. E naquele culto eu fechei os meus olhos e eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma resposta, fala comigo. Eu preciso de ajuda, né? E naquele mesmo dia eu voltei para casa, eu cheguei em casa, eu falei para a Aline, eu falei, amor, me dá 2 horinhas, 3 horinhas, para eu sentar, pegar a minha Bíblia e ver o que o Senhor tem para falar para mim sobre esse assunto, sobre o medo. E ela falou, não, amor, pode ir lá, fica tranquilo, né? E eu fui, fiquei sozinho com um tempo, tive um tempo de oração com o Senhor, abri a Bíblia e comecei a fazer um estudo sobre o medo. E, gente, eu estou contando um testemunho pessoal aqui. Eu não fiz terapia, eu não tomei medicamento, eu não fui em psicólogo. Eu tive um tempo em cima da palavra e eu descobri coisas preciosas que Deus tinha para mim. E a partir daquele momento, eu não experimentei mais aquele medo. O medo não mais me consumiu, pelo contrário, daquele dia para frente, eu fui tomado por coragem. Deus falou tanto comigo que isso é uma coisa que eu estou carregando até hoje. Quando eu percebo que
querendo ficar amedrontado, eu lembro dessas verdades que Deus me revelou naquela noite. E isso me fortalece, isso me dá ânimo, isso me dá coragem. Isso me ajudou demais. Pouco tempo depois, meu pai veio a falecer e aí, pouco tempo depois, teve esse encontro aí dos homens lá da nossa igreja. Eu tive a oportunidade de compartilhar esse estudo com eles. Então, esse estudo nada mais é do que algo que eu descobri ali no momento que eu estava com muito medo, tá bom? Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo aí o livro de Mateus, capítulo 8. Aqui. Opa, valeu, meu irmão. Fica, bora. Põe aqui do ladinho. E o verso que a gente vai ler é do 23 até o 26. Assim, existem muitas passagens que a gente poderia usar para falar sobre o medo, mas eu vou focar nessa aqui com vocês, porque aqui Jesus fala claramente, ele tem uma lição clara sobre esse assunto. Então vamos lá, começa assim, versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Mateus 8, 26. Muitos hoje em dia falam sobre problemas na economia, sobre explosões no mercado imobiliário, aumento do aquecimento global, insurreições de algum grupo terrorista, algum ditador enlouquecido está colecionando ogivas nucleares, como algumas pessoas colecionam um álbum de figurinha, como alguns times atualmente têm colecionado títulos, né, Daniel? A gente vê um noticiário de alguma gripe nova vindo da China, embarcando nos voos que vêm de lá. E os noticiários, as mensagens de WhatsApp que a gente recebe, elas nos dizem algo do tipo: cuidado, veja isso no interior de um abrigo, você está correndo perigo. E o que o mundo diz sobre o medo? O nosso mundo é um mundo repleto de medo. Nós temos medo. A gente tem medo de ficar sem dinheiro, a gente tem medo da pinta que apareceu nas costas, medo do tempo passando rápido demais, medo dos rumos que o mundo está tomando. Parece que o medo chegou para ficar e não está disposto a dividir o nosso coração com a felicidade. Você já viu medo e felicidade juntos? Uma pessoa pode ser feliz e ter medo ao mesmo tempo? Não. O medo nunca resolveu um problema. O medo nunca salvou um casamento ou um negócio. A coragem fez isso. As pessoas que se recusaram a se curvar diante do medo fizeram isso. O medo só procura nos aprisionar e trancar as portas. Não seria maravilhoso escapar? E se a fé e não o medo fosse a nossa, a sua, a minha reação padrão às ameaças? Você consegue imaginar uma vida sem medo? Por que vocês estão com tanto medo? Mateus 8, 26. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Mateus 8, 23 a 24.
Essas são as palavras de Mateus. Ele se lembrou bem da tempestade, uma tempestade violenta, do barco agitado, e ele foi cuidadoso com as suas palavras. Qualquer palavra não descreveria corretamente o que Mateus viu e sentiu naquela noite. A terra, a praia, os ventos e ondas, o temor. A palavra que ele usou foi seismos. Em grego, essa palavra significa um tremor, mas não um terremoto qualquer, uma erupção de mar e céu. Essa palavra foi usada por ele mais 2 vezes. Uma vez na ressurreição de Jesus, quando a sepultura tremeu, em Mateus 28, 2, e outra na morte de Jesus, quando o Calvário tremeu, em Mateus 27, 51 e 54. A gente pode dizer, então, que essa passagem de Jesus acalmando a tempestade, ela é como se fosse parte da trilogia dos grandes temores e o poder do Senhor no livro de Mateus. O primeiro tremor, o primeiro seismos, derrotando o pecado na cruz. A morte na sepultura foi o segundo tremor. Jesus derrotando a morte na sepultura foi o segundo tremor. E aqui, o terceiro tremor é Jesus silenciando o medo do mar. O medo repentino, tão repentino como aquela tempestade. Nem todas as tempestades são repentinas. Essa foi. Em um instante, os discípulos estavam jogando cartas. Em um momento seguinte, estavam com o gosto da água do mar da Galileia na boca. Pedro e João, marinheiros experientes, lutam para manter o barco de pé. Mateus, que não era pescador, era um cobrador de impostos, luta para não vomitar sua última refeição. E Mateus 8, 23 e 24 diz: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. De repente, um grande arco-íris apareceu no céu, um bando de passarinhos voou em uma formação feliz e um mar calmo como espelho refletiu o barco. Não. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre eles. E essa história é um lembrete para nós que embarcar com Cristo pode significar se molhar com Cristo. Neste mundo vocês terão aflições. João 16, 33. Os discípulos de Jesus passam por tempestades e, como resultado, encontram o medo. Não é a ausência de Jesus, não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade, um Cristo imperturbado. Jesus, porém, dormia. Mateus 8, 24. Presta atenção na cena. Os discípulos gritam, Jesus sonha. O trovão ruge, Jesus ronca. Ele não tira um cochilo, ele dorme. Marcos adiciona 2 detalhes curiosos a essa cena. Marcos 4, 38. Diz assim: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Nos barcos daquela época existia um abrigo construído na popa para guardar as redes. Era a parte mais fechada e protegida do barco. O sono de Jesus foi premeditado. Ele não pegou no sono por acaso. Totalmente ciente da tempestade que viria, Jesus decidiu que era a hora perfeita para tirar uma soneca. Ele vai, pega o seu travesseiro, desce naquelas redes e dorme. E o sono de Jesus perturba os seus discípulos. Mateus 8, 25. Senhor, salva-nos, vamos morrer. Marcos 4, 38. Mestre, não te importas que morramos? Eles não perguntam sobre o poder de Jesus. Eles não perguntam, mestre, tu consegues parar a tempestade? Em vez disso, eles levantam dúvidas sobre o caráter de Jesus. Você não se importa? A pergunta é quase uma acusação. E o medo faz isso. O medo corrói a nossa confiança na bondade de Deus. Como Deus pode dormir em nossas tempestades se os seus olhos estão fechados, enquanto os nossos estão bem arregalados de espanto? Ele se importa? O medo libera um enxame de dúvidas, dúvidas que nos deixam muitas vezes com raiva. E o medo nos transforma em maníacos controladores. Faça alguma coisa em relação à tempestade, Senhor.
perdemos o controle. Quanto mais inseguros nos sentimos, mais malvados nos tornamos. Mostramos as nossas garras como um animal acuado. Isso acontece porque somos maus, mas também porque nos sentimos encurralados pelo medo. O medo libera o tirano que existe em nós e também enfraquece a nossa memória. Os discípulos tinham razões para confiar em Jesus. Até aquele momento tinham visto Jesus fazer coisas incríveis. Mateus 4:23, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Eles viram quando Jesus curou um leproso com um toque, quando ele curou um servo com um comando, em Mateus 8:14-15. Pedro viu sua sogra se recuperar e viram espíritos imundos serem expulsos, em Mateus 8:16. Os discípulos se lembram disso? Não. O medo cria uma espécie de amnésia espiritual. Ele limpa a nossa memória dos milagres, nos faz esquecer o que Jesus já fez e como Deus é bom. E é horrível sentir medo. Se tem um sentimento ruim de sentir, é o medo. É como se ele sugasse a nossa vida para fora da alma. Ele limpa a nossa felicidade. E quando o medo molda a nossa vida, a segurança se torna o nosso Deus. E quando a segurança se torna o nosso Deus, idolatramos a vida livre de riscos. Isso nos impede, inclusive, de nos entregarmos totalmente a Deus. Não à toa, Jesus trava uma guerra contra o medo. Os temerosos não conseguem servir a Jesus. Mateus 17:25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. 21 vezes nos evangelhos, Jesus nos diz para não temer, não ter medo ou ter coragem. Só para os irmãos terem uma ideia, em 8 ocasiões, Jesus nos comanda a amar a Deus e ao próximo. Jesus leva a sério os nossos medos. E a frase que ele disse mais do que qualquer outra foi esta: não tenha medo. E agora eu gostaria de passar por algumas passagens que comprovam isso que eu acabei de falar. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses versículos, porque é Deus falando para você hoje o que ele disse para mim também naquela noite. Mateus 10:31, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 9:2, tenham bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Mateus 6:25, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. Lucas 8:50, não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Mateus 14:27, coragem, sou eu. Mateus 10:28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Lucas 12:32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. João 14, de 1-3, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14:27, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Lucas 24:38, ele lhes disse, por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Mateus 24:6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Mateus 17:7, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenha medo. Jesus não quer que você viva com medo. Ele levanta a cabeça do travesseiro, sai da popa para a tempestade e pergunta, Mateus 8:26, por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E antes da gente avançar aqui um pouquinho mais, só para ser bem claro, o medo, ele também tem uma função saudável. O medo é a reação apropriada diante de um prédio pegando fogo, ou de um cachorro rugindo
rosnando para você. O medo em si não é pecado, mas ele pode levar ao pecado. E quando que o medo é pecaminoso? Ele é pecaminoso quando a ansiedade domina a nossa vida, quando nós temos repetidos ataques de insegurança, quando as preocupações roubam a nossa alegria. Em 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia. O medo vai bater na sua porta. Não deixe ele entrar, muito menos se instalar. O medo pode preencher o mundo, mas ele não tem que preencher o nosso coração. Imagina a seguinte cena: uma criança que tem que ir na cozinha à noite para pegar um copo de água, mas ela está com medo, porque o lobisomem está à espreita. Por isso, ela vai até o quarto do pai, acorda o pai no meio da noite. Aí o pai, meio com sono, fala assim: filho, o que você está fazendo aqui? Pai, eu quero tomar uma água, eu estou com medo do lobisomem me pegar lá na cozinha. E aí o pai fala assim: ai meu Deus, então vamos lá, eu vou te ajudar. O pai vai até a geladeira e enquanto o pai enche o copo de água da criança, aquele filho olha para o pai com admiração e pensa: nossa, como meu pai é corajoso, ele não tem medo do lobisomem. E Mateus 8,26 diz o seguinte: então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Deus vê nossas tempestades violentas como aquele pai vê o medo do lobisomem do seu filho. Ele lida com o grande tremor, os seismos, a erupção de céu e terra e mar, com grande calma. E o mar se acalma. E Mateus 8,27 diz: os discípulos se perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem todo o poder e que nos enche de coragem? E aí, meus irmãos, a gente está nos últimos momentos de 2024. E a gente pensa no futuro, a gente pensa nos nossos planos para 2025 com esperança de que coisas boas vão acontecer, de que a gente vai poder vivenciar muitas coisas novas, desafios, alegrias, mas em algum momento, eu tenho certeza que eu não sou o único aqui, mas em alguns momentos a gente se pergunta também: e as dificuldades que 2025 reserva para nós? Porque nem tudo são flores. A gente passa por desafios, passa por dificuldades, passa por alegrias. E muitas vezes, quando a gente pensa, nas dificuldades que virão, a gente tem a tendência de ficar com medo. E eu separei alguns medos que podem nos atingir em 2025. Eu coloquei aqui o primeiro medo, que é o medo de desapontar a Deus. O que significa isso? Eu trouxe um texto, que é em Mateus 9,2, que diz assim: Jesus falando: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. O seu pior problema, meu irmão, foi resolvido, o pecado. Como a gente lembra das coisas erradas que a gente faz? Às vezes nos marcam mais do que os nossos acertos, do que os nossos sucessos. É como se a gente focasse muito naquilo que não foi bom. E como essas coisas nos deixam com medo de Deus? Depois de cair em uma tentação, muitos irmãos não conseguem, eles não se sentem dignos de orar e de entrar na presença do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa: não depende de você. Nunca dependeu do seu desempenho. É graça. A graça que não merecemos, que nos deixa constrangidos porque a gente não merece mesmo. E é na hora que você está na lama do pecado, como um filho pródigo,
que você pode dizer: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar para o meu Pai. No fundo do poço só dá para olhar para cima. E é quando você está no seu pior momento que você mais pode clamar por socorro, misericórdia e força. Deus vai te ouvir, meu irmão. Gênesis 3, 8 e 10. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Engraçado que quando o pecado entra, vem junto o medo. Salmo 51, 16 diz: um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Mateus 12, 20: não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Colossenses 1,13: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. João 3,18: quem nele crê não é condenado. João 6,40: todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 1 João 5,13: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 4,18: seu perfeito amor expulsa o medo. 1 João 3,20: pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Quando você se sentir com medo, quando você sentir medo de Deus por causa dos seus pecados, volte-se para as Escrituras. Coragem, nada pode te separar do amor de Deus. Aleluia! Um outro medo que pode nos atingir em 2025 é o medo de não conseguirmos proteger os nossos filhos. Lucas 8, 40, 42 diz o seguinte: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. Em Marcos 5, 22 e 23, diz assim sobre essa cena: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. E se a gente olhar os evangelhos, a gente vai ver vários outros casos de pais pedindo ajuda a Jesus por causa de seus filhos. E para todos esses pais em pânico, a gente vê um Jesus sempre disposto a atender aos pais aflitos que o procuraram. Jesus acalmou seus corações. Nossos filhos, em primeiro lugar, são filhos dele. Salmos 127, 3 diz: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Antes de serem nossos, são dele, são do Senhor. Mesmo enquanto são nossos, ainda são dele. Lamentações 2,19 diz assim: derrame o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para ele as mãos em favor da vida de seus filhos. A gente simplesmente não consegue proteger os nossos filhos de todas as ameaças da vida, mas a gente pode levá-los à fonte da vida e ensiná-los a serem corajosos. E que emoção de um pai para um filho é desconhecida por Deus. Romanos 8,32 diz: não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Todas as coisas, meu irmão, inclui coragem e esperança. Que a gente consiga levar realmente os nossos filhos para as fontes da vida, para pertinho do Senhor,
e a gente possa realmente ensiná-los a ter coragem. Um outro medo que eu coloquei aqui, que pode nos atingir em 2025, é o medo da violência. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mateus 10, 28. Meus irmãos, a gente está começando um trabalho aqui em Caldas. Em muitos lugares do mundo, muitos cristãos ainda são mortos. Não podem fazer isso que a gente está fazendo. Eles têm que se reunir em esconderijos. Até hoje, a violência atinge muitos e muitos cristãos, mesmo no Brasil. A gente tem sido cada vez mais odiado. E Jesus disse que isso ia acontecer. Jesus diz em João 14, em João capítulo 15, que assim como o mundo odiou a ele mesmo, assim seríamos nós seríamos odiados pelo mundo, mesmo sem motivo. E o que o Senhor nos fala hoje? Ele fala o seguinte, para olharmos para Ele. Jesus mostrou de uma vez por todas sua autoridade sobre a selvageria. O mal até pode ter os seus momentos, mas eles serão breves. Jesus nos dá o exemplo e mostra o seu poder. A coragem não vem de um policiamento ostensivo, mas ela vem da maturidade espiritual intensificada. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa e peço isso a Deus. A longevidade tem o seu lugar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu simplesmente quero fazer a vontade de Deus. Quem disse isso foi Martin Luther King, alguns dias antes de morrer, de ser assassinado. Um outro medo que eu trouxe e que pode nos atingir nesse ano que está entrando é o medo de ficar sem dinheiro. Em Lucas 12, 32 diz o seguinte: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E agora eu peço que os irmãos abram a Bíblia comigo em Lucas, capítulo 12. Versículo 16. E esse texto diz o seguinte: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Versículo 20. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse fazendeiro, ele parecia um sujeito decente. Era esperto para obter lucro, safo para aproveitar as oportunidades. Até onde a gente sabe, ele fez sua fortuna honestamente. Ele usou seu talento dado por Deus para prosperar e foi bem sucedido. Verdade seja dita, queremos aprender com o seu sucesso. Eu consigo imaginar o livro que esse fazendeiro escreveu. Celeiros maiores para a aposentadoria. Eu consigo imaginar as palestras e os seminários desse fazendeiro. Esse fazendeiro meio influencer, meio coach. Celeiros de sucesso, enriqueça e aproveite. Siga o meu método, compre o meu curso.
Esse fazendeiro não é um exemplo de sucesso, e, no entanto, Jesus o coroa com um chapéu de burro. Onde esse homem errou? Eu. Até quando ele usa a palavra você, em algumas versões, ele está falando dele mesmo. Agora você tem o bastante, beba, coma, aproveite, curta. E ele fez tudo isso. Ele comprou o carrão, ele comprou a mansão, ele recheou sua conta bancária. Deus não se impressionou com nada disso. Louco, insensato. Esta mesma noite, a sua vida será cobrada. Então, quem ficará com o que você preparou? O erro do fazendeiro não foi ter planejado, mas não incluir Deus no seu planejamento. Estamos em um momento de planejamento para o próximo ano. Você já incluiu Deus nos seus planos? Acumular riquezas é uma defesa muito popular contra o medo. O dinheiro dá sim uma sensação de segurança. Se não houvesse Deus, guardar coisas seria a única resposta apropriada para um futuro incerto, mas há Deus. E esse Deus não quer que seus filhos confiem no dinheiro. Jesus diz, Lucas 12, 22 a 29, não se preocupem com sua própria vida, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Lucas 12, 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Jesus nos chama de pequeno rebanho. Ele traz esse assunto para o cuidado de um pastor com suas ovelhinhas. Ele não vai te abandonar. O tio Patinhas não criou o mundo. Deus criou céus, terra, plantas, pássaros, animais. Todas as bênçãos vêm de Deus. Aos animais ele sustenta. Confie em Deus, somente no Senhor e não em coisas. Meus irmãos, vamos ler juntos aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 6. Vai, tio. Primeira Timóteo 6, de 17 a 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Gente, o cristianismo é uma coisa muito louca. Ele é perder para ganhar, ele é dar para receber, ele é morrer para viver. Parece que nós, seguidores de Jesus, é tudo ao contrário do que o mundo diz. Então, substitua hoje mesmo o medo pela fé. 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa esperança e coragem não deve estar no extrato bancário. Ela deve estar naquilo que não vemos. A gente acabou de ler um texto que diz de um firme fundamento, de um tesouro para a era que há de vir. Ele fala sobre alcançarmos a verdadeira vida. Tem um texto, meus irmãos, que eu li hoje à tarde. E é maravilhoso esse texto. Vamos ler juntos. 1 Pedro.
do versículo 3 ao 4. Vamos ler juntos, tá? E eu peço que os irmãos prestem bastante atenção no que a gente vai ler aqui. Meus irmãos, isso aqui é precioso, isso aqui é um tesouro da palavra. Vamos desfrutar juntos desse momento aqui. E eu acho que isso aqui talvez seja um dos momentos mais importantes da mensagem hoje. A leitura desse texto. Diz assim, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Existe uma herança guardada para você, meu irmão, que não pode estragar. Versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo aquele ouro que é o ouro mais puro, refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Gente, olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. A gente não foi redimido pela riqueza desse mundo. A gente não foi redimido pelo ouro desse mundo, pela prata desse mundo, pela forma vazia de viver que a gente vê tantas pessoas seguindo, que a gente recebeu da nossa geração, dos nossos pais, dos nossos antepassados. A gente não foi redimido por essa riqueza. Mas olha por qual riqueza que a gente foi redimido. Versículo 19. Gente, que coisa preciosa isso aqui. Mas nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Jesus é mais precioso do que toda a riqueza desse mundo. Amém? Jesus é o nosso maior tesouro. É a melhor poupança que a gente tem. É o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa vida. É um tesouro eterno, muito superior ao que esse mundo tem a oferecer. Tem uma piada que minha mãe contava para mim de um homem muito rico, que quando morreu, levou num baú
o maior tesouro que ele tinha acumulado na terra. E quando ele chega na porta do céu, um anjo olha para ele e fala assim: olha, você não pode trazer nada para cá. Aí ele falou assim: mas isso é o meu maior tesouro, aquilo que eu tinha de mais valioso na terra. Aí o anjo fala assim: então tá bom, mostra aí o que tem dentro desse baú. E quando ele abre o baú, lá dentro tem barras de ouro. E o anjo olha para ele e fala assim: isso é asfalto. Existe uma passagem, meus irmãos, que diz que no céu, naquele lugar que Deus está preparando para aqueles que o amam, as ruas são de ouro. O que esse mundo tem de mais precioso no céu é asfalto. Versículo 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Versículo 22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Versículo 24. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória, toda a glória desse mundo, como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Essa é a palavra que nós estamos anunciando nessa noite. Essa é a palavra que essa igreja vai anunciar nessa cidade. Aqui nessa cidade existem muitas pessoas que em seus melhores planos para 2025 estão pensando em como ganhar mais dinheiro. Mas a mensagem que nós temos para essas pessoas é que em 2025 a gente não precisa, você não precisa, eles não precisam mais viver com medo de não ter o bastante. Você pode viver 2025 plenamente satisfeito, porque Deus, é Deus mesmo quem nos dá para a nossa própria satisfação aquilo que a gente precisa. E Ele nos dá mais do que ouro e prata que perece. Ele nos dá de si mesmo, que é algo muito mais precioso do que as riquezas deste mundo. E esse investimento permanecerá para sempre. Gente, isso é uma coisa que é incrível. Aos olhos do Senhor, até mesmo o pobre pode ser mais bem-sucedido que o rico. Isso choca. Choca. Porque isso é totalmente o contrário do que o mundo ensina. Isso a gente vê na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31. Eu vou resumir essa história para vocês. Existe um rico e existe um mendigo. O rico se vestia com roupas caras e vivia no luxo. O mendigo morava na porta da casa desse homem rico, coberto de feridas, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa desse homem. Até os cães lambiam suas feridas. Ambos morreram. E na parábola de Jesus diz que Lázaro, o pobre, foi para o céu, foi para o paraíso, e o rico para o inferno. Aos olhos deste mundo, quem foi mais bem-sucedido? O rico ou o mendigo? Mas e aos olhos do Senhor? Quem foi mais bem-sucedido em sua vida? Jesus conta que um foi para o céu e outro para o inferno. E eu acho que um dos objetivos de Jesus em nos contar essa história é quebrar o nosso orgulho, a nossa arrogância. A gente acha que existem pessoas mais dignas, melhores, e normalmente
Nós fazemos esse julgamento baseado naquilo que a gente vê, mas Jesus nos mostra aqui uma lógica completamente diferente. Ninguém é tão bom que não necessite da graça, e ninguém é tão mau que não possa receber a graça. A vida vai muito além das riquezas que perecem. Então, em 2025, a gente consiga parar de se preocupar tanto com a nossa conta bancária e a gente comece hoje mesmo a se importar mais em ser rico para com Deus. Se preocupe mais com os tesouros no céu. Veja Cristo como mais valioso do que as riquezas deste mundo. E, caminhando, meus irmãos, para o finalzinho aqui, para a gente finalizar, a gente falou muito sobre o medo, a gente falou sobre alguns tipos de medo, mas de uma maneira prática, como é que a gente pode vencer o medo? Efésios 6, 14 e 17 diz o seguinte: além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo, ele não é uma arma que é utilizada a todo momento, apenas quando se está sob ataque. É nesse momento que o escudo entra em ação. E é interessante pensar que a fé é comparada ao escudo. E mais interessante ainda é lembrar dos soldados romanos, que para Paulo, que era um cidadão romano, era o referencial de soldado que ele tinha quando ele escreveu essa carta. O escudo de um soldado romano era do tamanho de uma porta. O escudo das tropas romanas eram utilizados nos momentos mais sombrios da batalha, muitas vezes aos pés das muralhas, por onde voava todo tipo de coisa lá de cima, pedras, materiais pegando fogo. Era a hora mais tenebrosa da batalha. E era nesse momento que os escudos entravam em ação. E é assim também o escudo da fé. Olhe para Jesus na hora do medo. O Jesus que vimos acalmando a tempestade, suportando a cruz, vencendo seus inimigos um por um com glória, poder e força. O exército é uma coisa brutal. Eu estive lá por 8 anos. Eu sei do que eu estou falando. As tropas marchando, o armamento, as viaturas, os blindados, as aeronaves. É um poder avassalador. Em 2 Reis 6, 16 a 19, existe uma história. E essa passagem diz o seguinte, sobre o profeta Eliseu. O profeta respondeu: não tenha medo. Falou isso para o servo dele. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eles estavam cercados por um grande exército inimigo. Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. O Deus dos exércitos luta as suas batalhas. O Deus dos exércitos é o seu guerreiro. Tenha fé, meu irmão, coragem. Se você está sucumbindo ao medo, peça a Deus que Ele abra seus olhos para ver o que Eliseu e o servo dele viram. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Salmos 27, 3. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 40, 10. E para finalizar, meus irmãos, o mundo também reconhece o medo. O mundo conhece o medo. O mundo identifica o problema do medo. Eu estou lendo um livro, uma saga, uma série chamada Duna. É uma ficção, é uma fantasia, não é um livro cristão. Mas lá nesse livro, teve uma coisa que eu achei muito interessante. E eles chamaram no livro da litania, se chama A Litania da Ordem das Bene Gesserit, que é um personagem lá do livro, né? E o que seria essa litania? Elas dizem o seguinte lá no livro: eu não devo ter medo. Medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que leva à aniquilação. Eu enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e me atravesse. E quando tiver passado, voltarei para ver o seu rastro.
Onde o medo não estiver mais, nada haverá, somente eu permanecerei. Eu achei bem poético isso aqui, achei bem interessante essa frase sobre o medo. Eu achei muito legal essa parte, essa história, mas na prática eu acho que esse antídoto contra o medo não funciona muito bem. Uma vez eu li também num jornal uma coluna que falava sobre o medo, e a autora da coluna, ela fazia um diagnóstico perfeito do medo. Ela dizia que o medo nos apequena, que o medo nos enfraquece, que o medo nos diminui. Mas no final do texto, quando ela foi dar uma solução para o medo, ela falou o seguinte, que a gente tinha que substituir o medo por pensamentos bons, que a gente tinha que substituir o medo por uma visão positiva. E essa é a solução que o mundo dá para você. Essa é a solução que o mundo tem para o medo. Quando o medo vir, simplesmente deixa ele te atravessar, deixa ele passar. Quando o medo vir, troca o medo por pensamentos bons. E eu acho, sinceramente, que isso não funciona. Na noite que meu pai faleceu, era de madrugada, eu fui lá, os médicos falaram comigo, eu vi o meu pai, fiz as coisas que precisavam ser feitas, e estava chovendo. Quando eu tinha terminado, que eu ia ter que ir embora para resolver as outras coisas do funeral, eu estava saindo junto com toda a equipe médica de enfermagem, porque era troca de turno. Então eu fui andando com eles em direção ao estacionamento. E eu nunca vou esquecer, gente, de duas enfermeiras conversando do meu lado e a gente saindo juntos, andando na chuva. E uma enfermeira falou para a outra o seguinte, falou assim, olha, esse turno foi muito difícil. Eu estava tratando de um paciente terminal que sabe que vai morrer e entra em desespero. Eu acho muito ruim quando tem que pegar esse tipo de situação. E aí nessa hora eu me separei, elas foram por um caminho, eu fui por outro. Mas eu entrei no meu carro pensando naquilo que eu tinha acabado de ouvir. Aquela pessoa, ela estava enfrentando, aquele paciente estava enfrentando o medo mais forte de toda a sua vida. Ele estava no momento mais tenebroso, no momento mais difícil, que o medo estava mais profundo. Para uma pessoa nessa situação, sejam sinceros, vocês acham que funciona chegar para essa pessoa e falar assim, olha, deixa o medo te atravessar, deixa o medo passar por você, ou então, olha, troca o medo por pensamentos bons, você está diante da morte, seus momentos finais, ele está com medo. Vocês acham que funciona falar isso? E essa é a solução que o mundo tem. O mundo não tem solução para o medo. Mas nós não somos como ovelhas sem pastor. E melhor enfrentar o medo da seguinte maneira, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Então acho que eu acabei me alongando um pouquinho, mas que em 2025, meus irmãos, a gente realmente possa viver uma vida sem medo, confiantes no Senhor. Nosso maior tesouro é o próprio Jesus. A gente viu aqui sobre medo de várias coisas, né? Mas para todo tipo de medo, a gente poderia falar de outros. A gente poderia falar medo da opinião dos outros, medo do fracasso, medo até da vontade de Deus. Quando a gente ora assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Dá medo.